Continuando o tema, a tua fé te salvou, não Deus. Veja bem, nós falamos muito nos 2 primeiros vídeos, você que não assistiu, é uma série, é assim que o programa Evangelho vai ser daqui por diante. Às vezes, determinados tópicos vão ter tantos subtópicos que vamos passar uma semana toda falando de um mesmo tema. Falávamos nos 2 primeiros vídeos sobre fé, emuná, essa linha imaginária que até o descrente pode ultrapassar se entregando a um desejo, aquilo que gosta, confia, deseja, almeja, quer chegar, e esse alvo objetivo é alcançado, porque tudo começa na imaterialização, nas coisas metafísicas, materializando, realizando-se quando nós tiramos aquilo que era metafísico, aquilo que começou aqui na nossa alma, nosso coração, e materializamos, tornamos real aquele sonho, aquele desejo. Então a fé é isso. A fé que nós falamos nos 2 primeiros vídeos pode estar presente na vida de um ateu, de um agnóstico, ou de uma pessoa que se julga até contra o ateísmo, porque existem grupos separados do ateísmo, visto que hoje o próprio ateísmo se transformou num ismo de um círculo que se diz religioso, irreligioso, mas é religioso porque tem prática. Inclusive tem a igreja ateísta na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então existem outras vertentes de pessoas que simplesmente dizem não acreditar em nada, absolutamente nada, que seja relacionado ao mundo espiritual, paralelo ao físico ou a uma divindade. Falamos ontem sobre Hebreus 11, do radical emuná, do hebraico, que é o mesmo equivalente do grego, mas que no grego passamos a ter 2 palavras, tanto que em 1 Coríntios 13, Paulo diz que 3 coisas são maiores: fé, esperança e amor. Ele faz então uma distinção de fé e esperança, mas na origem da palavra, na raiz, fé e esperança são a mesma coisa, vem da mesma raiz, do mesmo radical, certo? Agora nós vamos nos debruçar, como prometido, a entender alguns pontos importantíssimos, como é o caso do dom da fé. Nós vemos na Escritura o dom da fé, dom de maravilhas, dom de curar, e eu já falei sobre isso no curso Desteologizando, você que já fez a distinção dessas dádivas, esses presentes que o Senhor dá em favor dos nossos próximos, para a edificação deles, para que aonde houver a sua manifestação, a manifestação do Criador, o homem possa ter essa manifestação como sinal de que ele existe e nos ama. Então ele interfere, prova que existe, prova que nos ama através dos dons. Por essa razão, existe o dom da fé. O dom da fé estava totalmente ligado, absolutamente ligado, com os apóstolos, que são aqueles que são enviados. Nós não vemos o dom da fé, já agora no caso o dom, atrelado às pessoas que não acreditam no Evangelho. Então a gente pode hoje, já depois de estudar as 2 primeiras partes, fazer uma separação de fé numa mesma palavra, mas com uma distinção absoluta. Os barulhos externos aqui me desconcentram muito. Primeiro, fé em Deus, fé no Criador, fé no Evangelho, fé na cruz, no perdão de Jesus, no seu precioso sangue. Esta fé, esta emuná,
é que nos garante salvação. Essa não tem a ver com a lista dos dons de Paulo, a carta que escreveu aos Coríntios. Esta não tem a ver com a fé nos sinais, que já vou falar, e nem tampouco tem a ver com a fé religiosa. Então vê, nós temos vários tipos de fé. É possível crer e mistificar ou ritualizar o processo fé de várias formas. E por isso a confusão. Aí você guarda para você, quando aprendeu lá muito tempo atrás o que era fé, você guarda que fé é uma coisa só. Fé para salvação, fé para sinais, fé na religião, fé em tudo, é tudo a mesma coisa. E não é. Absolutamente não é. Então, primeiro, dom da fé, da salvação. Porque aí nós temos um versículo lindo, extraordinário, que é aquele que diz que nós não podemos crer nele se ele não nos der essa capacidade. Como vamos acreditar em Deus se ele não nos conceder esse privilégio? Então, a fé é um dom de Deus a todos os seres humanos, no sentido de que seria impossível, mediante as aflições do mundo, acreditar nele até o fim para alcançarmos salvação. Então, a fé no que diz respeito à salvação é um dom de Deus para todo o salvo. Isso é uma coisa. Bem distinto vem o segundo tipo de fé. Fé religiosa, fé mística, fé dogmática, que não te salva. Você acredita na história da tua religião, do teu grupo, você acredita nos teus cultos rituais, você acredita no que te diz o pastor, o padre, o médium, mas isso não tem nada a ver com salvação. Em terceiro lugar, nós podemos dizer que tem uma outra fé, que é a fé nos sinais. E essa fé nos sinais demanda de dons. Aí que vem Deus deu dons aos homens. E aí que entra o dom da fé que Paulo nos ensina em sua carta. É necessário algum dom, alguma dádiva, para que haja interferência de Deus, isto é, Deus interfere por meio dos dons. Então, o Criador dos céus e da terra vai interferir na sua vida através dos dons. Dons que geralmente estão na vida dos anciões. Dons que geralmente estão na vida de mulheres e homens que se debruçam em servir ao Senhor, entregando a sua vida, renunciando ao sistema do mundo. Onde houver um grupo de 10, 12, 15, 20 pessoas, mais, em uma cidade, um bairro, vilarejo, que começam a se reunir como eclésia, onde houver esse grupo ali já haverá a manifestação dos dons suficiente para que tenha unidade e edificação. Vou explicar. A igreja orgânica, o modelo de se reunir como igreja, tem crescido muito. Vocês sabem que somos maldosamente chamados de desigrejados. Então nós estamos aqui, por exemplo, em Santa Catarina, onde eu sou responsável, nós temos aqui um crescimento de grupos que vão se formando. Eu vou dar um exemplo. Nós estivemos em Blumenau recentemente, estivemos em Tubarão, eu estive em Camboriú, eu estive... agora até me fugiu, Criciúma, enfim, Biguaçu, a gente está sempre ali. Entre outros lugares. O grupo de Blumenau, o grupo de Criciúma, que eu visitei, que fomos lá pela fé, depositar sementes do Evangelho, vai crescendo aos poucos de acordo com o trabalho que fizerem. O trabalho físico trará resultados metafísicos, e esses resultados metafísicos se materializam através da fé.
Então eles lançam a semente metafísica do Evangelho que não vemos, mas é mais poderosa que as sementes físicas que vemos. E o que eles estão fazendo lá, exatamente na mesma medida, na mesma intensidade, dará frutos. Que é por isso, por exemplo, que o trabalho é que cresce. Porque na medida com que eu trabalho, não é o Senhor que está me vendo lá do trono e dizendo, poxa, o Akel está trabalhando tanto, ele merece. Ele está se debruçando, ele doa a vida dele, olha os equipamentos que ele compra, olha o tempo que ele passa se dedicando ao Evangelho, ele merece. Ele não privilegia e nem faz nada por meritocracia. O processo do Evangelho não é meritocrático. Isso é misticismo também. Vê, existe muito misticismo. Ontem, por exemplo, teve uma coisa aqui que eu estava falando ao vivo e errei, né? Depois tirei na edição, os irmãos perceberam alguns. E até eu estava pensando, vê, até nisso, não é o caso de vocês apenas corrigiram, uma coisa para corrigir na edição posteriormente, tudo bem. Mas, diante disso, de um erro meu na fala, isso já afasta algumas pessoas místicas. Porque no sistema pentecostal aprenderam que é o Senhor que toma a boca do profeta, confundindo e pegando a Bíblia sagrada, mística, a Bíblia não é sagrada, assista lá, e entendendo ela dessa forma, como caixinha de promessas. E aí eles pegam versículos sortidos e acham que o Senhor fala na boca das pessoas misticamente. Então, se essa pessoa errar alguma coisa na fala, alguma citação, alguma coisa, muitos desses pentecostais e outras vertentes vão achar que o Senhor não está ali. Porque para o Senhor estar ali tem que ser um sermão memorizado. E aí volta aquele tempo que o Akel estava lá no sistema, na homilética, hermenêutica, com um sermão de começo, meio e fim, previamente memorizado, decorado, com esboço. E lá está pronto o meu sermonário, vou diante daquele lugar chamado púlpito, e com mudança de entonação de voz, e com uma série de técnicas, as pessoas vão achar que pelo processo artificial da minha verbalização de técnicas gregas, de oratória, de persuasão, de venda de produto, porque é isso que eles fazem com o Evangelho, eles vão achar que o Senhor está ali. Porque é possível, com uma linha de fala, de oratória, e com uma série de outras ferramentas, emocionar pessoas. E as pessoas que são guiadas pelo sentimento, as pessoas que são guiadas pelo que sentem, e mais ainda, pessoas que são guiadas por emoção, vão achar que é o Senhor que está ali. Percebe como tudo está errado? Percebe o perigo do misticismo? Pessoas são guiadas pelo que sentem e pela emoção. Quando na verdade todo o processo é orgânico. O Senhor não está falando agora na minha boca aqui. O Senhor não está mexendo a minha boca e colocando palavras nela. Não. Esse processo não é místico também. Tudo não é místico. É orgânico. São os dons que o Senhor me deu. Ele já me deu. E aí volta lá para o caso que eu estava falando da formação dos grupos como igreja. O que acontece? O grupo de Blumenau vai se formando, de Florianópolis, aí da tua região, os irmãos anciões que estão trabalhando, sem título, sem hierarquia, sem dinheiro. Ancião é a função. A gente fala só para identificação, só na primeira vez. Então, os responsáveis, anciões, os irmãos, as irmãs, mesmo que não sejam, que não tenham chamamento para isso, mas que estão trabalhando e colhendo frutos de acordo com o seu trabalho, esses todos estão vendo, sentindo o poder do Espírito que opera com diversidade, mas que é um só.
Se a igreja em Blumenau tem 5, 6 hoje, amanhã quando tiver 12, é orgânico, é natural. Um deles vai falar bem, vai ensinar bem. Um deles vai tocar alguma coisa, vai cantar bem. Um deles vai chamar, convocar os irmãos à caridade, à comunhão, ao amor e o perdão. Um deles vai ter chamamento vocacional para assistência social. É o Senhor que já estabeleceu isso também no Gênesis, como nós falamos na aula 1 e na aula 2 desse tema, a tua fé te salvou, não Deus. E hoje a terceira parte se chama Deus vai passar vergonha no juízo final? É uma pergunta. Já chegamos no juízo final. Então, esse outro tipo de fé, que são os dons, é o que nós salvos não podemos confundir com a fé religiosa, com a fé mística. Mas devemos nos alegrar, porque é o Senhor interferindo diretamente conosco, em nós, falando conosco através dos dons. É assim que Ele quis agir. Por isso que Ele subiu e enviou o Espírito, o seu Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, não são 3 Espíritos, é um Espírito. É o seu próprio Espírito. E Ele enviou esse Espírito. Quer dizer, Espírito não é um ectoplasma. Espírito não é uma pasta de iogurte. Espírito não é um vento. Espírito não é um fantasma. Espírito não é um corpo feito de alguns elementos espirituais que você pode imaginar. Não. Espírito significa o seu dossiê, a sua referência, a sua história, o que Ele nos deixou. Resumindo, o seu Espírito significa o seu legado. Eu já falei sobre isso, o Espírito não é místico, são vídeos específicos sobre o tema. E sobre Trindade você, pressuponho, já fez o curso e as aulas Desteologizando, curso 2. Aqui no programa Evangelho é o curso 3, é para quem já está lá na frente. Evidentemente, muita gente vai chegar e está nos assistindo agora, ao vivo e gravado, que não conhece nada ainda. Mas aí cabe a você entrar no portal equiorgânica.com, fazer curso 1, 2 e 3. E o novo portal vem aí, muito mais didático, está quase pronto. Mais uns 2, 3 dias. Presta bem atenção. Os dons são para sinais, e os sinais acontecem através de dons. E os sinais são para comprovar que o Senhor está conosco, que o Senhor ama o homem, e que a sua palavra é fiel, e que Ele é a verdade. Então, por exemplo, quando o Senhor interfere em 2 casos, quais são? Salvação e quando envolve o seu povo todo. No nosso caso de dons, nós estamos falando de salvação. Tem um grupo, tem descrentes em algum lugar que precisam ouvir o Evangelho. Tem alguém me assistindo agora, eu não sei se vocês sabem, mas agora no YouTube, esse vídeo que você está assistindo, tem um ícone nele que é de legenda automática, que você pode colocar em qualquer um dos mais de 200 idiomas do mundo. Idiomas e dialetos. Você sabia disso? Você sabia que o meu vídeo do YouTube, ele pode ser visto por qualquer tribo, nação, povo, língua? E ativando a legenda, não é perfeita a transcrição, mas agora com esse áudio que eu estou aqui, que é um dos melhores, microfone profissional, de repórter, mesmo o outro áudio que eu tinha já era bom, esse daqui é um pouco melhor, pouco ainda,
né? Mais ainda. Veja, com um áudio bom ele consegue transcrever no idioma da pessoa. Então alguém pode estar me assistindo agora em Bangladesh, em Hong Kong. Alguém pode estar me assistindo agora na Mongólia. Como eu tenho dados do Google e sempre vejo, aliás, hoje antes de entrar ao vivo entrei para ver ali, eu consigo ver, para vocês terem uma ideia, no Google quem está, em qual página está, quando mudou de página, em que lugar mora. Nós conseguimos ver tudo pelo Google. Os dados estatísticos são aproximados, mas é impressionante o quanto que há um controle mundial sobre tudo que fazemos. E eu tenho esses dados, imagina a Google. Por que eu estou saindo fora um pouco? Eu quero que você entenda que através desses dados eu consigo saber que tem gente me assistindo em muitos países que pouco ouviram falar sobre o Evangelho. E muito menos sobre o Evangelho da graça de graça. E se tiver alguém me assistindo agora num desses países, envolve a salvação, não envolve? E essa pessoa está com a perna com uma alergia terrível, com trombose, com lepra. E é possível que ao assistir esse vídeo, se ela tiver acesso a esse material, e a cada dia cresce avassaladoramente o alcance da internet, é possível ela ser curada lá onde ela está. Por quê? Só para que ela creia que o que falamos é verdade. Sinal para que ela tenha fé. E se ela estiver nos assistindo e não é uma salva, não pertence ao corpo, e nós orarmos por ela, ou nós falarmos com ela, agora como estou fazendo, essa pessoa pode ser liberta, curada, ela pode ter vários sinais de provas do amor do Senhor, nosso Salvador. E aí que entra o dom da fé, os dons para sinais. É outro tipo de fé. Essa maravilha, esse privilégio que o Senhor nos deu, também não salva. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Nós encontramos em Marcos 9:28. Vou mostrar para vocês aqui. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração. O jejum ali é um acréscimo. No original só tem oração. Então é necessário orar. A verdade é que eles não conseguiram expulsar, ficaram tristes. Foi a primeira fase. Eles ainda estavam aprendendo. Estavam no discipulado, no treinamento. Só que aí, nós já encontramos em Lucas 9:49. Vou mostrar para vocês aqui, só um momento. Um momento. Por isso que eu prefiro os vídeos gravados, e é assim que faremos a partir da semana que vem, não deixando do ao vivo para a participação de vocês no chat.
com as dúvidas que podem surgir do gravado. Lucas 9:49, respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Jesus respondeu: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Veja, é possível isso? Sim. Eles, no começo do discipulado, não conseguiam expulsar, mas um outro grupo conseguia. E um grupo que não seguia Jesus. E não seguia por quê? Por que essa falta de humildade de seguir o Messias que estava ali em carne? Você, sabendo que Deus estava ali em carne, ia expulsar demônio por aí, sem seguir o Mestre, sabendo que o Mestre estava lá. Ah, se nós soubéssemos que o Mestre está aqui corporificado, não iríamos até ele, não seguiríamos ele, seus passos. Mas esse grupo não andava com Jesus. Entretanto, os sinais seguiam eles também através da fé. Veja como uma coisa é dom, é essa linha imaginária ultrapassada para sinais de salvação, e outra coisa é salvação. Embora sejam dons para sinais, embora sejam dons para interferência de Deus para a salvação, não significa salvação, como o sistema pressupõe, dá a entender e muitas vezes até ensina dessa forma errado. Agora eu quero que você veja, mais para frente um pouco, nós tivemos uma mudança. Já em Lucas 10:20, nós encontramos: não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Eles estavam felizes porque agora, depois de aprenderem, eles expulsavam demônios. Os discípulos estavam fascinados com o poder que tinham. E é isso que acontece até hoje. Pessoas se fascinam com o poder que eles têm. Só que hoje é muito mais agravante. Primeiro, porque faz sentido eles estarem fascinados lá atrás, há 2000 anos. O que não faz sentido é a igreja estar fascinada pelo poder que não é dela, é outorgado, é emprestado, e usar isso para o seu bel prazer religioso, para proselitismo, para mentira, para usar o nome de Deus para seus interesses. E em segundo lugar, é muito mais agravante, porque hoje 70, 80, 90% é placebo, é metástase, é qualquer outra coisa, menos sinais de Deus. Hoje eles artificializam. Eles acendem o fogo e não o Senhor. Entendem isso? Aí por fim, depois de a gente ver dessa forma, fica mais fácil de compreender o porquê Jesus disse isso, que nós vamos ler agora em Mateus 7:22. Muitos, no original é quase todos, caminho largo, quase todos, me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Não vos conheço, porque não reconheço esses trabalhos. Se apartem de mim, se afastem de mim. Quer dizer, estejam no tormento eterno vocês que praticaram a iniquidade. E você que assistiu o vídeo, a carta videográfica, a doutrina pecado, não gostei de Deus também, você que não assistiu, deve assistir, sabe o que é iniquidade. Iniquidade no original é Avon. Nós ensinamos lá sobre rata, pecha e Avon. Avon é o pior tipo de erro ao alvo, que é o pecado, o erro deliberado, planejado, com consciência, sabendo que está errando e mesmo assim escolhendo errar. É isso que os religiosos fazem. Triste, né?
Aí vem um quarto tipo de fé. Nós falamos de 3, agora o quarto. A fé que até o ateu pode ter. Que é essa que eu estou falando hoje. Da linha imaginária. Que você pode ultrapassar. Que você pode desejar algo a tal ponto que conquistará, que materializará esse teu sonho, esse teu desejo. Então começa na metafisicalidade o teu sonho, no teu coração, e se você desejar com toda a sua alma e perseverar, a Escritura tem princípios para isso. Esse livro que eu chamo, em primeiro lugar, de Escritura. Nunca sagradas Escrituras, porque não é. Contém palavras sagradas, mas não é sagrado o livro. Certo? A história do Senhor é linda e santa, pura, mas não são sagradas. A ideia de sagradas letras, nós temos que tomar muito cuidado, porque sagradas letras seria se nós não tivéssemos 56 mil acréscimos feitos por Roma, nos codex, e feitos até mesmo pelo próprio judaísmo. Então o Senhor não teve poder de preservar sua palavra, isso é uma outra questão, mas o que eu posso dizer para vocês é que Deus não interfere. Mas Deus não interfere, irmão, que você não disse, que Deus interfere quando envolve o Yahudim, o Errado, o povo todo, e a Escritura não envolve o seu povo todo? Sim. Só que ele viu, como todo conhecimento, com todo o conhecimento que tem, ele viu que o que os homens fariam na tentativa frustrada de acrescer e retirar, não tiraria, diluiria o essencial para a salvação. É isso que ele diz, por exemplo, em Apocalipse, aquele que acrescentar ou tirar da profecia desse livro. Falando do próprio Apocalipse, mas também falando de todos os livros proféticos, consequentemente de toda a compilação histórica. Porque Daniel, Ezequiel, são os apocalipses do Velho Testamento, do Tanar. E é claro que João não estaria se referindo unicamente ao seu próprio livro, o livro das Revelações. Então quando o texto fala aquele que acrescer, aquele que tirar, por certo está sendo muito mais abrangente e se referindo a toda a Escritura. Tanto é que se o Senhor mandará as pragas que estão escritas no próprio livro para as pessoas que acrescerem ou tirarem, fica claro também que o Senhor faria isso com qualquer outro livro seu. E aí Bíblios, compilação de livros, por lógica, por conseguinte, entendemos que o Senhor não tolera acréscimos e subtrações da sua palavra. Sendo assim, ele sabe que iriam acrescer ou retirar. Ele sabe. Mas ele nem precisou interferir. Porque do mesmo modo que existem pessoas que lutam para o mal, para deturpar, para manchar a versão, a tradução, para proselitismo, para domínio religioso, do mesmo modo existe um exército, e sempre existiu, de remanescentes que lutam pela verdade. E o Senhor viu, nesses 7.000 anos de existência do ser humano na Terra, ele viu que não precisaria interferir na sua Escritura. Afinal, os bons também trabalham. Os maus querem manipular, mas os bons lutam para preservar. E é isso que Paulo falou na carta aos Filipenses. Nós, em defesa do Evangelho. Se pessoas atacam, nós estamos defendendo e preservando a verdade. É isso que o sal faz. Preservar, conservar. Então, enquanto houver sal na terra, para que o Senhor precisa interferir se Ele está conosco, em nós, através do seu Espírito, seu dossiê, seu legado. O seu legado está em nós. Antes que eu fale do juízo final,
E eu já estou vendo que amanhã vem a quarta parte. A quarta parte para encerrar, que daí sábado tem reunião em Santa Catarina, tem reunião em muitos lugares. Você que não participa de reuniões orgânicas na sua região, procure se informar. E domingo a gente volta já com um novo tema e novos subtemas. Veja só, preste bem atenção. Antes de eu encerrar e ir para o juízo final. Nós temos um problema sério aqui. Porque as pessoas, primeiro, confundem todo tipo de fé, acham que fé que está ligada à salvação tem a ver com a fé dos sinais. E na segunda parte, ontem nós falamos que as pessoas, porque são curadas, libertas, e vocês sabem que os sinais emocionam. Poxa, se eu tinha AIDS e agora não tenho mais, o que vai acontecer comigo? Vou me emocionar. É uma experiência extraordinária que nunca vou me esquecer. Sou grato a quem me deu a vida. Mas aí, pela minha tolice, ignorância e alienação, eu vou ser grato também à denominação, à religião, ao líder, ao curandeiro que me fez aquele bem. Que foi o canal, que foi o sacerdote, que foi o mediador. E aí vem vários termos equivocados. Veja, nós estamos aqui para servir as pessoas. Ministério é trabalho e trabalho para servir. Todos somos iguais porque somos pecadores. E existe maior sim. Maior é aquele que serve. Quanto mais alguém é garçom, quanto mais alguém serve, maior será. E como é que servimos as pessoas? Através dos dons. Então existe uma grande confusão. As pessoas acham que a salvação está ligada aos sinais. E não está. Veja, daqui para cá sim. Olhe minha mão, por favor. Daqui para cá, sim. Deus opera sinais para que você creia e seja salvo. Agora, você não é salvo porque teve sinais. Os sinais são para a salvação, mas não significa que você foi salvo. Não significa que você é um salvo. Não é porque o Senhor te alcançou que você é um salvo. Os sinais são para que a humanidade creia nele. Mas não significa que ao receber a interferência do Senhor, através dos dons que estão na vida dos homens, diga para mim que eu estou salvo. Como também não significa que eu que tenho o dom de curar, que tenho o dom de apóstolo, dom de mestre, qual dom eu possa ter, eu seja um salvo. Eu posso ter todos os dons e não ser um salvo. É isso que as pessoas precisam entender e é isso que diz Mateus 7, 22. Certo? O juízo final. Por que o tema aí na terceira parte está Deus, uma pergunta, vai passar vergonha no juízo final? Por quê? Vamos lá. Um grande trono branco. Apocalipse 20. Um texto curtinho, mas tão enfático, tão imperativo e verdadeiro, que é suficiente para acreditarmos nesse dia. No dia que a terra e a criação completarão 7.000 anos. 7.000 anos. Uma semana. Um dia por 1.000 anos. Como eu falei no vídeo, faltam 17 anos para o fim do mundo. Assista depois e entenda.
Você consegue entender que o juízo final é a tampa do caldeirão? O juízo final é a última página de toda a história da raça humana. Esse plano arquitetado cabal de 7 dias. Havendo Deus trabalhado no 7º dia, Gênesis, descansou. O milênio, o sábado, o Shabá, ele é nosso descanso, ele reina por 1000 anos, e então vem o juízo final. Nesse lugar que estarão todos, ricos e pobres, pequenos e grandes, desde Gênesis até o último dia da terra, do milênio. Todos estarão lá diante do Senhor e se dobrarão, os salvos à sua direita. E todos serão julgados para a salvação ou condenação eterna. Nós, salvos à sua direita, receberemos do Senhor o privilégio de fazer parte desse julgamento. Mas não decidiremos nada. Apenas seremos testemunhas. Quem decide é o juiz, que não é o Jeová e Jeová, mas que é o próprio Jesus, sentado no trono, não mais como advogado, não mais como cordeiro, mas como juiz. O único Deus, no único trono, o trono branco, estará ali, julgando a cada um. Nesse lugar tão grande, como falava, nesse lugar, bateria, perdoe. Nesse lugar tão grande a ponto de nele poderem estar presentes todos os habitantes da terra, bebês que receberam alma e morreram. Todos estarão lá. Nesse lugar estarão os ateus, estarão agnósticos, estarão religiosos céticos como os saduceus, que não acreditavam em quase nada. Estarão os crentes fariseus, que acreditavam em quase tudo, místicos, religiosos e dogmáticos. Estarão todos os tipos de religiões, líderes, crenças. Correto? Como que você acha que o Deus que é justo julgará? Pode ele julgar o homem na concepção pentecostal, neopentecostal, carismática, espírita, de que ele é místico, de que ele privilegia filhos especiais, de que ele manda anjo da guarda proteger pessoas? Quando as coisas dão certo, foi o Senhor. Quando não foi, ocultam. Quando morre o filho de uma cantora famosa, gospel, quando acontece uma tragédia com o intitulado pastor, aí ocultam, ou dão aquelas respostas absurdas de velório de crente. O Senhor quis, foi a sua hora, levou antes porque depois ia se perder. Ninguém sabe o dia da manhã. O Senhor tem seus meios, seus propósitos, seus planos. Ele levou sua filha, mas ele vai te dar outra. As mesmas desculpas pagãs daqueles que ofereciam crianças para Moloque. As mesmas desculpas esfarrapadas que nós conhecemos desde que o homem inventou, criou, decidiu trilhar pelo caminho da religião. Desde que houve o primeiro religar pagão, desde que a Torá passou a ser a constituição de uma religião chamada judaísmo, desde que o Evangelho de Jesus também se transformou num ismo através de Constantino no 4º século, passando a ser cristianismo.
Todos estarão lá. E os místicos vão ser enfrentados cara a cara pelos ateus. Como que pessoas, figuradamente falando, serão amarradas de pés e mãos e lançadas nas trevas exteriores para tormento eterno? Como que o próprio Hades, o próprio Tártaro, como que o próprio Seol será lançado no lago de fogo, eternamente? Como que Deus condenará eles por uma eternidade se, como eu falei no vídeo, o inferno não existe? Tem que assistir para entender e não julgar pelo título. É um título provocante, vocês me conhecem. Como que essas pessoas serão lançadas lá e Deus se passará por justo? Irmão, aqui eu não estou entendendo. Preste atenção. É fato que aqueles que não acreditam, que os cientologistas, que os politeístas, é fato que os agnósticos que se perderão e que se perderam já e estão no tormento aguardando esse dia, é fato que eles precisarão ser calados, que eles que blasfemaram durante toda a grande tribulação, homens blasfemadores, irreligiosos, irreconciliáveis, monstros humanos, que vão fazer de tudo para enfrentar o juiz. Aí você me diz: Gil, por favor, o Senhor é soberano, eles não vão poder fazer nada. Quando eles verem Deus no trono, eles vão se dobrar. Você está enganado. Todo joelho dobrará, sim, mas no final do julgamento. Os joelhos só vão se dobrar depois que Deus mostrar a excelência da sua justiça. Como eu falei na aula 1 e 2, quando ele mostrar que a sua palavra, ele sim tem palavra, ele tem honra. Quando ele mostrar que ele é fiel à sua palavra, que o seu caráter é irrepreensível. Quando ele mostrar que ele criou o mundo metafísico e a linha imaginária da fé, e que as pessoas que ultrapassaram essa linha alcançaram coisas extraordinárias na sua vida, mas não significa que ele privilegiou alguém. Quando ele mostrar que ele interferiu através de dons, quando envolvia apenas, unicamente, exclusivamente todo o seu povo, quando ele mesmo chamou: venham para Canaã. Então, se é eu que chamo para Canaã, sou eu que abro o Mar Vermelho, sou eu que abro o Rio Jordão, sou eu que faço o sol parar. Eu faço porque eu chamei, porque envolve todo o meu povo. Quando o meu povo está unido errado, eu posso interferir matando Ananias e Safira, porque eles estavam unidos e tinham tudo em comum. E se alguém destoava disso, morria. Do contrário, de outra forma, nunca interferi. Interferi através de dons, quando envolvia todo o meu povo, ou quando alguém precisava ser salvo, porque afinal foi para isso que fiz o homem, para que ele viva bem. Mas como ele caiu, como ele escolheu errar, ainda no jardim, e eu sabia disso, vim como o segundo Adão, dando a chance para ele de ser salvo por sua graça, favor de salvação que não
podíamos merecer. Não é por meritocracia. A graça é um favor imerecido. Não tem um anjo que vem, um trono de um Deus que ouve, que faz isso e aquilo. Eu vou curar minha filha porque orou bastante. Eu vou alcançar meu filho porque fez campanha. Esse daqui está se debruçando, obedecendo, fazendo isso e aquilo e ele merece. Ela merece. Esse aqui não, esse aqui eu vou pesar a mão sobre ele. Esse aqui eu vou tirar o filho dele. Esse aqui eu vou permitir que Satanás toque, aconteça um acidente, uma tragédia. Aqui eu vou permitir. Não existe esse Deus. Se existir esse Deus vai passar vergonha no juízo final. Como você ousa falar isso, Raquel? Com essa paz toda, essa tranquilidade e esse temor. O tanto que sei, embora seja pouco, é suficiente para conhecer a excelência, a grandeza da sua justiça. Todos os tribunais do mundo condenaram inocentes e absolveram ladrões. Todos os tribunais do mundo sempre foram corruptos, impunes, covardes, injustos. Muitos juízes, promotores de justiça, advogados, tentam fazer justiça e não conseguem, por conta do sistema, que é maior do que eles. Mas o Senhor não tem um sistema maior do que Ele. Ele criou todos os sistemas. O Senhor não tem um sistema maior do que Ele. Ele não está subordinado a um sistema. Ele, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Ele só tem uma coisa acima dele. Só tem uma coisa que é superior a Ele: a sua palavra. O que Ele falou, o que Ele prometeu. O que Ele prometeu. Por isso Ele fez questão de dizer: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele disse: nem um iod, nem a menor letra do alfabeto hebraico passará, sem que tudo que eu falei, tudo que eu prometi, se cumpra. O Criador não passará vergonha no juízo final. Tem uma expressão, é recente, um ditado popular, que diz assim: fulano, tal pessoa, colocou outra pessoa, outrem, no bolso. Se referindo àquela que sai por cima, que vence uma disputa. Que faz o que Paulo fez com Pedro, publicamente, envergonhando a Pedro e mostrando para ele o evangelho que ele ainda não tinha entendido. É isso que o Criador fará publicamente. Quando ele mostrar que ele não interferiu, não por meritocracia, não por filhos especiais, não por privilegismo, quando ele provar que ele só interferiu no livre-arbítrio que ele deu
quando envolvia todo o seu povo, e que sua predestinação se refere ao seu poder de onisciência, de poder pressagiar, de poder saber o que acontecerá ou no amanhã, porque para ele o amanhã é hoje. O hoje e o amanhã para ele, que é o alfa e o ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, é a mesma coisa. Para ele, uma semana e 7.000 anos é a mesma coisa. Então, quando ele predestinou, é porque ele já sabia de todas as coisas. Sabia ele que Adão cairia e mesmo assim fez o homem. Mas a Escritura diz que ele se arrependeu. Está errado. Tradução original, ele se entristeceu muito de ter feito o homem. Mas foi ele que fez. Foi ele quem fez, sabendo que o homem cairia e sabendo que ele teria que se despojar de sua divindade e ser o Emanuel, o Deus em carne corporificado, sendo segundo Adão e morrendo por nós. É isto que ele fez. Quando ele mostrar toda a história dessa forma, que o mundo é um teste, que a vida é um teste de aflições, e que todos aqueles que estarão à sua direita, quero crer eu e você, que estaremos à sua direita, os salvos, vencemos este mundo como ele venceu. Vencemos sem a interferência injusta dele, porque ele nos amou, porque nos escolheu primeiro, no sentido místico que ensinam por aí. Não. Quando diz que ele nos amou primeiro, nos escolheu primeiro, é porque ele conhece o nosso fim. Se um cidadão, se um homem, morre com a idade de 120 anos, o Senhor já sabe qual será o seu último dia do seu centésimo ano. Ele já sabe qual será o seu último dia, seu último minuto, antes do seu último suspiro. Ele já sabe todo o legado, toda a história e tudo que esse homem fez de bom ou não. Você entendeu isso? É por isso que as pessoas discutem o que não sabem. Há muita tolice, debates vãos de algo tão simples, mas poderoso. Ele já sabe que eu, Áquil, vou morrer cumprindo meu dever, falhando muitas vezes. Ele sabe todos os meus erros, todos os meus acertos, todos os meus frutos, tudo que fiz de bom e de ruim, de mal, aos seus olhos ele sabe, de modo que para ele tanto faz estar aqui falando com vocês com 30 anos de idade, ou quando eu tiver o meu último dia de vida. É por isso que ele diz que nos amou primeiro, é por isso que ele diz que nos escolheu primeiro, justificou, predestinou, chamou para a sua salvação. Ele arquitetou essa semana, esses 7.000 anos, mas no juízo final, no grande trono branco, todos que acharam que ele interferia do lado de cá, no mundo latino-americano, Estados Unidos, nação cristã, Europa, século 17, 16, Brasil, Argentina, todos esses países da América e da Europa, que são extremamente cristãos, vão ser o motivo principal
das blasfêmias e acusações daqueles que estarão à sua esquerda. Os perdidos tentarão no início desse juízo final acusarem ele. Estes foram salvos porque o Senhor os privilegiou. E por que o Senhor permitiu o Estado Islâmico? E por que o Senhor permitiu as crianças da África morrerem da forma que morreram? Embora elas estejam, como posso ver, em um novo corpo à sua direita. Mas quantas pessoas no mundo sofreram, nasceram em famílias carentes, miseráveis, morreram em guerra, mulheres estupradas, violentadas, latrocínios, todo tipo de perversão, imoralidade, devassidão. Como o Senhor permitiu isso? Irmãos, sintetizando, a grande pergunta será: como o Senhor permitiu isso? E a resposta será aquela que já vos dei. Ele mostrará que só interferiu quando havia necessidade, salvação, todo o seu povo e através de dons. E ele mostrará do lado esquerdo, exatamente ao lado do ateu, exatamente ao lado do agnóstico, exatamente ao lado do politeísta acusador, muitos cristãos, crentes, evangélicos, protestantes, católicos, carismáticos, espíritas, todo tipo de cristão, ao seu lado esquerdo, perdidos por uma eternidade de tormento. Por quê? Porque achavam que os sinais que viam eram prova da sua salvação. E na verdade era só uma linha imaginária transposta que não significa absolutamente nada. Não é por isso que devemos nos alegrar. A nossa alegria deve ser pelo nome escrito. Nome escrito é uma alegoria. Nome escrito é apenas uma ilustração do que quer dizer salvo. Salvo. Mas também mostrará, preste atenção, ateus, agnósticos, preste atenção, eu não sei se você pode suportar isso, mostrará ateus, agnósticos e até samaritanos à sua direita, do lado de Áquil, do lado de você, se você é um salvo. Como podem chegarem lá se são ateus? Ateu é só um rótulo, porque muitos ateus só são ateus porque o espírito de crítica que emana deles é o mesmo espírito de sinceridade, de questionamento de Tomé. A única coisa é que eles querem que as coisas façam sentido. O único problema deles é que eles não conseguem ver um Criador, um Deus. Quando eles ligam a TV, o rádio, a internet e o templo mais próximo da sua casa, com alguém usando essa pecinha chamada microfone, padre, médium, freira, pastor, e gritando e dizendo: o Senhor interfere, interfere, interfere. Isso não faz sentido para eles. Um Deus que privilegia crentes porque fazem campanhas, porque acreditam na Escritura, porque obedecem dogmas. E um Deus que abandona os filhos na África. Um Deus que abandona as crianças pobres da Ásia. Um Deus que abandona o terrorismo no Oriente Médio. Isso não faz sentido para eles. E por falar em sofrimento, amanhã, na quarta e última parte, eu vou falar sobre os mártires. Constantino,
Inquisição, Idade Média, Holocausto, fome no mundo e atualmente o Estado Islâmico, os períodos de silêncio e de interferências durante toda a humanidade. A história da humanidade mostrou muitos períodos de silêncio, de interferências de Deus. Tudo isso eu vou mostrar amanhã para encerrar a quarta parte. E por fim, hoje, na terceira, Deus mostrará a sua justiça no juízo final. E esses ateus que questionavam Deus, porque não conseguiam enxergá-lo através das religiões, porque as religiões mostram um Deus injusto, um Deus de privilegismos, um Deus místico, um Deus que tem 2 pesos e 2 medidas. Mas quando eles, no seu último instante de vida, quem sabe, muitos desses, em estado terminal, depois de um acidente, em tantos momentos que podem acontecer, simplesmente olharam para cima e disseram: eu fui ateu a vida toda, mas agora na minha última oportunidade, meus últimos instantes de vida, eu quero dizer: se o Senhor existe, com lágrimas, você não sabe, Deus não se pode encaixotá-lo numa caixinha. Deus é maior do que você pensa. Deus é muito maior do que a tua compreensão. Na verdade vos digo que muitos ateus e agnósticos estarão lá, porque só foram ateus e agnósticos de rótulo. Os seus questionamentos eram sinceros. E no fundo, bem no fundo, onde só Deus ouve, só Deus enxerga, eles eram fiéis, sinceros, pessoas de bem, de caráter, que conheciam a história do Senhor, que amavam a história do Senhor, só não entendiam aquele Senhor absurdamente diferente pregado pelos religiosos, principalmente cristãos. Como pode eu ver um Deus pregado pelas religiões absurdamente diferente daquele que eu conheço, que ouvi falar, que li, que conheci através da Escritura, que veio à terra dar a sua vida pelo homem? Muitos desses estarão do seu lado direito, do meu lado, do teu lado. Você entende isso? E repito, friso, do lado esquerdo, muitos religiosos que disseram: em teu nome, Senhor, fizemos maravilhas, mas praticaram avon, erros deliberados, justamente porque conheciam e muito a Escritura, e por conhecerem, cada um dos seus erros são avon. Cada um dos seus erros são avon, porque aquele que conhece, como diz Romanos 14, peca conscientemente, peca deliberadamente, e esse é o pior pecado. Amanhã, a quarta parte, eu vou falar sobre sofrimento no mundo. Eu vou mostrar para vocês quantas pessoas sofreram nesse mundo. Não é possível que você seja tão egoísta, e amanhã eu vou falar sobre egoísmo, a ponto de acreditar que você é privilegiado porque é crente, porque é salvo, porque é evangélico, protestante, espírita, católico, que seja o que for. Você não é. Somos todos iguais
Ah, irmão Águia, isso é muito duro. Acreditando você ou não, nenhum outro caminho faz sentido. Nenhum outro caminho é justo. Nenhum outro caminho tem equidade. Se nós acreditamos num Deus de equidade, de amor, de paz e principalmente de justiça, é assim que será o juízo final. E agora, a melhor parte. Quando ele mostrar que ele não interferiu misticamente, por privilegismo, meritocracia, mas que ele deixou o homem livre, interferindo na vida do homem apenas nos casos que eu ensino e provo em toda a Escritura, todo joelho, não ficará um sequer, todo joelho se dobrará, todos se dobrarão diante dele. Não é ele que vai pedir. É que na hora que todos verem que ele foi justo em 7.000 anos, que ele é justo, que ele governou 1000 anos, provando que é um governo justo, então todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O quê? Amanhã, quarta parte,